Boa noite a você. Como vai? Vai bem? Olha, está começando agora, está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião, quarta-feira, dia 25 de maio de 2022. Bom demais estar com você em mais uma ocasião, ao vivo aqui com o programa Opinião, que hoje entrevista o superintendente do Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, aqui de Mato Grosso, o Cleiton Gauer. Ele está aqui para a gente falar sobre justamente essa parte econômica que envolve aí a nossa produção, que é a menina dos olhos do estado de Mato Grosso. Evidentemente, o estado hoje é o que é, graças à nossa agropecuária. E o IMEA, qual o papel do IMEA nisso tudo, hein? Essas são algumas dúvidas que a gente vai estar dirimindo ao longo do programa. Muita gente não sabe, mas para que serve o IMEA e tal. A gente vai estar esmiuçando aqui e você é convidado a participar com a gente, a interagir com a gente aqui. Quem manda no programa aqui, o Lorenberg até acha que é ele, mas não é. Quem manda aqui é o telespectador. 99932-2529. Você pode mandar sua pergunta, sugestão, crítica, elogio, enfim, interaja com a gente aqui. O Cleiton Gauer estará respondendo ao longo do programa de hoje. Professor Lorenberg, você não ficou chateado não, que eu falei que é o telespectador que manda aqui, né? Não, de jeito nenhum, eu não mando nada. Porque ele fica chateado às vezes comigo, e não é, porque o telespectador é o telespectador, né? Aí depois vem a Caroline, depois vem você, O Paulo. Não, eu sou... Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Verdade. Você pode, então, muito obrigado a você que acompanha o programa Opinião pela internet, pelo www.gazetadigital.com.br e também pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado pelo carinho da companhia, viu? Então tá, olha só, Cleiton, muito bom recebê-lo aqui. Eu estava ligando para o Cleiton um tempo atrás, aí quase que todo dia. Cleiton, vem aqui, vamos prosear um pouco na opinião. Ah, Paulo, eu estou viajando, Paulo, tem isso, tem aquilo. E realmente é muito corrido, porque o estado é muito grande. Mas deu certo que hoje está aqui, bom tê-lo aqui, né? Essa questão que eu falei aqui, muita gente não sabe, mas o IMEA, como é que é? Como é que funciona, de que forma funciona, para que serve? Eu queria que de forma muito objetiva, você dissesse aqui ao nosso telespectador o papel do IMEA aqui no estado de Mato Grosso. Boa noite. Boa noite, Paulo. Primeiro, prazer estar aqui com vocês, professor, também é uma honra estar fazendo parte desse programa e trazer um pouquinho do IMEA, né? Até a gente discutiu, conversou lá atrás um bom tempo, mas é que o estado, como você falou, é bastante grande. A gente rodou o estado nas últimas semanas fazendo algumas viagens, conhecendo regiões, identificando o estado que é pujante, cresce muito, então é importante monitorar isso de perto. O papel do IMEA, na realidade, é trazer, e acho que em breves palavras, levantar e acompanhar principalmente o crescimento econômico das culturas, ou das principais culturas, tanto agrícolas quanto pecuárias do estado de Mato Grosso, e trazer, principalmente disso, de dados econômicos, uma realidade que o estado demonstra, principalmente cultura de soja, milho, algodão, pecuária de corte, leite, suínos, aves. Então, o papel do IMEA é tentar trazer primeiro, acompanhar o mercado, preços, indicadores de produção, produtividade, e trazer tanto um overview do próprio mercado em si, quanto a parte estatística para mensurar e acompanhar como o estado se desenvolve ao longo do tempo. Então, começou lá atrás com o Amado, lá em 2008, até depois a gente passar para a reestruturação e hoje ter o corpo técnico que nós atuamos atualmente. Perfeito. Lorenberg, por favor. Antes de mais nada, superintendente, registrar aqui a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-lo aqui, o nosso programa ganha e ganha muito. O amigo telespectador já está ganhando com a presença do senhor aqui. No dia 30/9 do ano que passou, o senhor fez a seguinte afirmação, de acordo com o site Isto é Dinheiro. Entre aspas, é uma grande satisfação assumir este novo compromisso no Instituto. E eu espero poder contribuir ainda mais com as informações do agro mato-grossense para subsidiar as tomadas de decisões dos produtores rurais. Fecham aspas. E aí eu pergunto ao senhor, depois de 8 meses que transcorreram, depois de 8 meses, é possível fazer um balanço da sua gestão? É possível fazer? Se é possível, superintendente, o senhor e a sua equipe,
conseguiram, de fato, cumprir com aquilo que o senhor prometeu lá atrás, contribuir com as informações para subsidiar as tomadas de decisões dos produtores rurais? Isso foi quando mesmo, essa declaração? Dia 30/9/2021. Pertinho, então, não faz muito tempo, não. Não, mas esse é um trabalho de longo prazo, ele não começou na minha gestão, né? Começou ainda desde quando eu entrei no IMEA. Em 2016? Exatamente, 6/6/2016, o primeiro dia que eu comecei fazendo análise de mercado de algodão. E o próprio desafio, quando eu vim lá de trás, era tentar, primeiro, dar cada vez mais, reforçar o posicionamento do IMEA no sentido de conhecimento econômico, dados, informações, e, no fundo, traduzir isso para o produtor, para ele tentar melhorar a tomada de decisão, melhorar a análise, principalmente trazendo informações para benchmarking, para parâmetros de comparação, como está a situação dele, que é em relação a custo de produção, preços negociados. Então, isso é um trabalho que a gente já vem desde o passado construindo e acredito que a gente está dando continuidade ao legado que foi começado lá no passado e que hoje a gente continua desenvolvendo dentro do Instituto com a equipe atual, que também por si só não alterou muito, a gente trabalha isso já há um bom tempo, as pratas da casa, então o pessoal que inicia lá conosco desde estagiário, passam para o programa de trainee, até mesmo desenvolvendo estagiários e até passando a coordenadores, gestores com o passar do tempo. A tecnologia é muito importante, não é? Em tudo. E imagino que nessa área, então, nem se fala. Hoje, por exemplo, Cleiton, houve a apresentação numa coletiva sobre uma demanda aqui do município de Cuiabá. Inclusive, o próprio secretário já esteve aqui falando disso, não é? Para saber coisas mais a miúde sobre a nossa realidade. Nossa, que eu falo as cuiabanas, né? As realidades cuiabanas sobre a agropecuária. O que esse diagnóstico apresentou, já que hoje foi a apresentação disso, os números estão fresquinhos, as informações também. Queria que você falasse para o nosso telespectador sobre o diagnóstico da agropecuária aqui do município de Cuiabá. Perfeito. Esse é um trabalho que começou ainda no passado, um trabalho de 12 meses de preparação, desde a fase de planejamento até o levantamento de campo, ficou praticamente 5 meses rodando o município de Cuiabá. Então, dentro de um horizonte, em torno são 1.300 propriedades dentro do município, cadastrados no CIGEF, SICAR e outros órgãos, outros cadastros, desculpem. Tínhamos uma missão de acompanhar e chegar a 307 propriedades. Para fazer isso, a gente visitou mais de 1.100, parte delas e representam um resultado realmente que a gente monitorou lá, que são propriedades de uso secundário, veraneio, outras, o produtor realmente o proprietário só vai final de semana. A gente alcançou e conseguiu visitar mais de 320 produtores de Cuiabá, então propriedades dentro da zona rural. E o grande desafio que foi proposto lá atrás é trazer essa realidade, como que está na região zona rural de Cuiabá, o desenvolvimento da agricultura e quais são as principais ações, tanto do lado social, do lado produtivo, como que está organizado em relação a isso e como que o município, principalmente a ação do município de Cuiabá, da prefeitura, ela pode atuar no desenvolvimento de políticas públicas para fomentar e desenvolver a região, ou na realidade a agropecuária da região de Cuiabá. Então, as principais culturas que chamaram a atenção realmente, primeiro, o foco em pequenas propriedades, até 50 hectares. Então, a maior parte da distribuição está dentro dessa zona. A grande participação, olhando para a renda, metade, em torno de 40%, se não me engano, ainda dependem, a renda vem da propriedade, mas a maior parte das outras vem de aposentadoria, fontes secundárias. Então, apesar de ter uma das rendas da propriedade, ela não é o suficiente para dar sustento para a família, porque está ali alocada, para a propriedade em si, dar sustentação para crescimento e desenvolvimento. E dentro das culturas que a gente encontrou, e aí o rol, diversas culturas que a gente falou, mas as principais foram a pecuária de leite, FLV, que a gente chama folhosas, leguminosas e verduras. E a piscicultura, não está ali? Piscicultura tem uma pequena fração, nós inicialmente achávamos que tinha uma participação maior, mas ela, entre as demais, tem uma participação menor. O número de cabeça agora não me recordo, mas dentre as demais que tem uma relevância acima de 20%, ela está ainda abaixo disso. Exatamente.
É uma pena, não é? É uma pena. Aliás, tem estudos aí também dando conta de que esse, do ponto de vista da viabilidade, do custo-benefício, de um monte de coisa, seria a bola da vez aí, mas está engatinhando ainda. Aliás, vamos convidar logo, o Volim teve recentemente aqui já, né? Convidar logo, vamos convidar também o secretário Vuolo para vir falar sobre mais detalhes sobre esse estudo aí que o IMEA, esse diagnóstico que o IMEA fez. Vou pedir para você olhar para aquela câmera lá. Ó. Claro, desculpem. Porque o Boca, que é o nosso diretor de imagem, fica mentindo as paciências aqui. Pô, o cara não olha para o Gersinho. Gersinho é aquele ali, aquele baixinho ali, ó. Não olha, só olha para... Não, é porque geralmente é tendência mesmo do entrevistado olhar para cá. Bate-papo. Aquela grandona ali é sua, ó. Aquela câmera. Perfeito. Não é para levar para casa, não. É só para olhar para ela, só. Ô, Lorenberg, por favor. Superintendente, é uma curiosidade. O senhor tem toda uma carreira dentro do IMEA a partir de 2016. O superintendente anterior chegou como estagiário também. Exato. E teve toda uma carreira até superintendente. E aí vem a minha curiosidade. Uma vez superintendente, sai da empresa, continua na empresa, qual é a função que passa a exercer uma vez deixando a superintendência? Dentro do Instituto, o cargo máximo é superintendente, então, naturalmente, alça novos voos, principalmente, mas não foge do setor, o agronegócio, e a gente fica, e todas as pessoas que passaram, elas estão atuando aqui em Mato Grosso, mas o direcionamento é realmente, a partir dali, a gente já não tem grandes ações dentro do Instituto. Mas já passou por um bom tempo, já passou por todo o trabalho e também renovar essa frente de trabalho é importante, espaço para novas gerações, novas ideias, isso sempre acaba renovando, trazendo bons benefícios para o Instituto. Então ele sai para uma outra empresa. Exato. Não necessariamente para outra empresa ou para dentro do setor, como seja terceiro setor, associação, federações ou até mesmo privada, mas o caminho é fora do Instituto. Ainda voltando sobre esse diagnóstico sobre a agropecuária cuiabana, Cleiton, como é que está o agronegócio? Falar em agronegócio, falar em plantação de soja aqui na Baixada Cuiabana é coisa que ainda não se pode falar, é utópico ou já se pode admitir isso, né? Grandes plantações, por exemplo? Dentro da realidade que a gente encontrou, que a gente buscou, não encontramos nenhuma grande cultura. Até eu falei um equívoco, eu puxei a informação aqui rapidamente, das culturas que a gente encontrou hoje dentro do município de Cuiabá. Avicultura, então representa dentro das propriedades, aqui a soma não vai fechar 100, mas das propriedades 54% utilizam e tem a produção de aves dentro da base produtiva. Na sequência a gente tem com 30% as frutas, legumes e verduras. 30% suinocultura, que é o que a gente trabalhou e viu que é a maior parte da fração da produção da zona rural aqui do município de Cuiabá. Na sequência, ele vem com em torno de 18% e 14% a pecuária de leite, pecuária de corte. Na sequência, a gente vem com piscicultura em torno de 10%. E aí as culturas menores com a apicultura com menos de 1%. Então, que aparece. Quando você fala Cuiabá, não estamos falando de Cuiabá. Ou município de Cuiabá. Município de Cuiabá. Zona rural. Exatamente. Esse foco foi na região da zona rural do município de Cuiabá. Mas assim, tem como expandir isso ou temos esse diagnóstico, esse cenário hoje, porque é o limite mesmo, não tem para onde desenvolver? Não, na realidade esse diagnóstico ele começou para entender como que o município, a zona rural funciona, a agropecuária do município rural funciona. A partir dali traçar ações estratégicas para realmente fomentar o desenvolvimento dessas culturas que já existem e até mesmo os mercados ou novas culturas para ter os mercados da região metropolitana. Lorenberg. Vou aproveitar e sair um pouquinho fora, superintendente, até para entender melhor, e aí é um leigo perguntando. Veja, no site Mix Valley, do dia 18 de fevereiro deste ano, estava a seguinte afirmação, entre aspas, a colheita da soja de Mato Grosso alcançou 67,75% das áreas cultivadas na safra 2021-2022. Fecham aspas. Perfeito. Daí a minha pergunta, curiosidade, perdoe, eu não sou da área, então vai me perdoando aí. Veja, isso significa dizer, e aí vem a minha pergunta, isso significa dizer que toda a área cultivada no estado
quase 68% se destinam à soja. E aí vem uma segunda pergunta atrelada a essa. E aí, o que se destina, qual é a área destinada ao arroz e ao feijão? Certo. Dessa análise específica, essa informação advém de um boletim nosso toda sexta-feira, em momentos de tanto de semeadura quanto de colheita, que a gente acaba monitorando o avanço das principais culturas. Ele se refere somente à área cultivada com soja. Então, desses 60%, a gente está falando, nessa temporada, 10,9 milhões de hectares cultivados com soja Então, no estado. não é toda a área? Não é toda a área do estado, Entendi. exclusivamente desse montante. A gente monitora a área de cultivo de arroz e feijão, mas agora, me falha a memória, eu vou ficar ali devendo, que eu de cabeça eu não me recordo. Mas o feijão está acima de 200 mil hectares, em torno de 200 mil hectares, todos os anos aqui no estado, e o arroz de cabeça eu fico lhe devendo. Mas o crescimento é significativo de ano para ano? Não. Em relação... Sabe por que a minha pergunta está exclusivamente no arroz? Porque na década de 80, o estado de Mato Grosso era o maior produtor de arroz, ganhando inclusive do Rio Grande do Sul, que era um grande produtor de arroz. E aí, ao invés de crescer a produção, cai a produção em detrimento da soja, do algodão, evidentemente, que ganhou muito mais subsídio, ganhou muito mais incentivo, até para o mercado internacional. Daí a minha pergunta. Eu nem trataria aqui como subsídio, mas principalmente como competitividade das culturas. Então, as culturas, tanto de soja e milho, tiveram uma competitividade muito mais forte no passar do tempo. E lá no passado, o cultivo de arroz era como a entrada de conversão de áreas de pastagem, agricultura. Isso também acabou perdendo espaço para os moinhos, ficou o mercado menor e mais restrito aqui no estado de Mato Grosso, perdendo espaço para outros estados produtores e acabou focando no principal cerne, no principal característica do estado, que é essas duas culturas. E também foram surgindo outras atividades que entraram muito bem no sistema produtivo em primeira e segunda safra aqui no estado. Aliás, o senhor é do Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Gauer, né? Gauer é alemão, né? Alemão. Gauer é alemão. O Gauer, como é que está hoje o perfil do nosso produtor mato-grossense diante da tecnologia? Eu falei agora há pouco, né, que a tecnologia é muito importante. Qual que é o perfil digital do nosso agricultor mato-grossense? Exato. Isso vem mudando muito forte nos últimos anos. Até o perfil do produtor, do agricultor, se fosse elencar de uma maneira geral, assim, é um produtor muito antenado com relação à tecnologia, com recepção, a adoção da melhor tecnologia de desenvolvimento, plantio e cultivo, e que mudou principalmente com relação à pandemia. Então, se mudou até os hábitos dele, e até a gente tem visto a retomada das feiras nesses últimos anos, nesse último ano, desculpa, nesse ano que está passando agora, que acabou retomando os produtores cada vez mais assíduos e mais próximos para tentar buscar e ver isso em loco. Mas o que mudou realmente o produtor cada vez mais adepto à questão de informação via WhatsApp, via plataformas, buscando isso e tentar trazer mais esse mix do que tem disponível para dentro da propriedade. O desafio que fica ainda para a cidade de Mato Grosso, por ser muito grande, é a conectividade. Isso é um patamar que os produtores têm até esse acesso, na maior parte das vezes, dentro da propriedade, na fazenda, mas ainda assim, para agregar isso em relação a novas tecnologias que dependem de acesso à conexão de dados, de internet, para toda a propriedade ainda fica muito aquém, porque o estado ele é gigantesco e a cobertura ainda é baixa. Eu estou errado quando eu afirmo, se eu afirmar, eu estaria errado dizendo que um outro empecilho, uma outra pedra no meio do caminho aí, nessa era digital, é a questão da qualificação profissional. Por que eu pergunto isso? Porque para operar uma colheitadeira hoje, não é? Lá para o Nortão, lá por exemplo, para Sorriso, se você não conhecer bem de tecnologia, você apanha dela, né, Lorimer? E aí teve aqui já estiveram aqui várias pessoas ligadas, pessoal da CDL, da FEComércio, dizendo que a qualificação aqui no estado de Mato Grosso, ela é ainda pobre, ela está abaixo daquilo que se espera, né? Tem tanto que quando tem situações, e geralmente tem, de trazer mão de obra de fora. Esse é um empecilho ou estou enganado? Ele é um desafio, né? E principalmente até a execução, e falando um pouquinho do Senar, que a gente tem uma atuação muito próxima a eles, e o desenvolvimento que eles têm de trazer isso para dentro do campo é ainda maior.
E principalmente para formar, né, tive a oportunidade de participar, de visitar um centro de treinamento dentro do IMA, tocado lá para o Senar, na região de Sorriso, ali realmente trazendo novas frentes de treinamento, simuladores, que hoje realmente os desafios das máquinas, a tecnologia embarcada, ela é cada vez maior e o produtor precisa, não é exprimir a palavra que eu ia utilizar, mas tentar usufruir do máximo de tecnologia que ela tem no campo. E esse desafio do Senar de fazer isso, realmente o que a gente tem visto, na realidade ela é um desafio contínuo de preparar e dar continuidade ao desenvolvimento das pessoas, mas que vem sendo feito e que vem tendo um grande atuação perante ao setor, olhando para o agro específico do Senar Mato Grosso, para buscar e atender isso no estado. Hollenberg. Talvez não seja uma tarefa do IMEA, mas o senhor, como agrônomo, deve conhecer muito profundamente isso. As grandes fazendas hoje estão todas trabalhando com a tecnologia. Isso significa que diminuiu o número de empregados no campo. Tem uma média de quantos cada uma grande fazenda, por exemplo, um grande produtor de soja, tem uma média de quantos empregados, de quantos funcionários ou de quantos colaboradores? Esse indicador eu não tenho na ponta da língua, mas o que a gente vê, o emprego do agronegócio, ele está no caminho contrário. Na realidade, ele cresce ao longo do tempo, né? A gente tem um crescimento da ocupação e até uma análise que a gente traz, e até eu posso também compartilhar isso depois com vocês, é que a participação, por exemplo, dentro dos empregos da capital em relação ao interior, é que o interior tem ganhado cada vez mais a ocupação e a participação do agronegócio para esse crescimento dos empregos aqui no estado tem evoluído e tem sido bastante relevante. Com relação ao indicador área, apesar de você ter esse incremento, na realidade a tecnologia faz a redução da mão de obra no hectare cultivado, você tem novas atividades que acabam surgindo e criando as outras ocupações dentro da atividade. Então, por exemplo, desde de atividades intermediárias, controle de operação, controle de estoque, manejo toda da parte dentro da propriedade, por mais que esteja aplicando menos mão de obra na ponta, lá no campo, tem um maior número de empregados no setor como um todo. Entendi. Ok, olha só, vamos para o intervalo comercial e a gente volta já já com Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, ao vivo aqui no programa Opinião, um instante só. Cá estamos de volta ao vivo, apresentando o programa Opinião. Hoje no Opinião, Cleiton Gauer, que é o superintendente do IMEA Mato Grosso. O www.gazetadigital.com.br tem os seguintes destaques, acompanhem conosco aí. Em uma votação tumultuada, veja aí no destaque, com contagem de deputados em plenário sobre apelo das mães que ocupavam as galerias, a Assembleia Legislativa manteve o veto do governador Mauro Mendes do União Brasil ao projeto de lei complementar, que é o 11.000/2022, que determina a redução da carga horária para servidores estaduais que têm filhos com deficiência ou doença incapacitante. Apesar de ser votação eletrônica, demorou alguns minutos para totalizar os votos dos 24 deputados estaduais. Também contou com uma manobra do governo de Mato Grosso, que prometeu enviar um projeto para que as mães servidoras possam fazer trabalhos 100% home office. Uma lei federal já ampara essas mães. Vale lembrar que muitas delas já têm direito a reduzir a carga horária por decisão da Justiça. A manutenção do veto do governador mostra muita articulação de bastidor por parte do Poder Executivo e, no mínimo, incoerência, né, da maioria dos parlamentares estaduais que havia aprovado o projeto há pouco mais aí de um mês na Assembleia Legislativa. Isso detalha que a maioria dos deputados que votou para criar a tal lei, nesta quarta-feira, dia 25, voltou atrás e seguiu com o governo, que alegou inconstitucionalidade do projeto ao publicar o veto no Diário Oficial do dia 28 de abril passado.
O ministro da Agricultura, Marcos Montes, disse nesta quarta-feira, dia 25, em audiência na Comissão de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também Desenvolvimento da Câmara dos Deputados, que trabalha para apresentar um Plano Safra 2022-23, abre aspas, robusto, aspas para ele. Esse Plano Safra 2022-2023 não é só nosso, mas mundial. Por isso, precisamos de um plano mais robusto para o Brasil poder exercer suas funções mais fortemente ainda, fecha aspas, afirmou em nota divulgada por sua assessoria. Segundo ele, o país terá que produzir mais, dizendo, temos a responsabilidade de alimentar o mundo, fecha aspas, acrescentou. De acordo com Montes, se o plano permanecer com o montante de recursos destinado à safra passada, pode chegar a 330 bilhões de reais em crédito e 22 bilhões de reais, entre 22 e 23 bilhões de reais de recursos do Tesouro Nacional para equalização de juros em 2022-2023. Abre aspas aí. Para o grande produtor, estamos fazendo instrumentos de financiamento privados importantes que dá a ele condições de buscar mais alternativas. Já o pequeno e também o médio tem o respaldo do nosso governo, fecha aspas, afirmou aí ele sobre o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e também o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, PRONAMP. Claro que me perguntar para o Gauer, Cleiton Gauer, o que você achou dessa afirmação do ministro, considerando que fala aqui dos recursos, mas ele está otimista pela declaração dele aqui. Qual que é a sua opinião? A gente precisa que esse plano safra seja bastante robusto, né? Olhando para a agricultura, a agropecuária de modo geral, em um ano de aumento de custos, necessidade de crédito que amplia drasticamente, porque o custo sobe muito, e também principalmente num momento de alta de taxa de juros, que isso acaba impactando e trazendo reflexos de desafio para o setor com relação ao crédito. Então, até a nossa visão, as discussões que nós temos pautado, a análise do setor, do estado de Mato Grosso, essa necessidade para dar continuidade ao desenvolvimento da agricultura que já está posta hoje, é bastante grande. E tanto como federação, associações, até mesmo a âmbito nacional, buscar isso junto ao Ministério da Agricultura para que isso realmente aconteça e esperamos que isso aconteça. Lorenberg. Superintendente, é mais uma reflexão que eu vou pedir para o senhor agora, porque veja, o período pandêmico que ainda não acabou, mas já está muito, muito melhor do que era em 2020. Muitas empresas, muitos setores, inclusive do comércio, perderam muito com a pandemia. Falava-se muito, e eu ouvi muitas vezes falando, que o agronegócio foi o único setor, ou única atividade econômica do país que não sofreu com a pandemia, até porque ganhou, inclusive com o aumento do dólar. Esse raciocínio, essa reflexão está correta ou não? Em linhas gerais, sim, né? O setor ele acabou sendo propiciado até pela característica natural do setor, então as propriedades estavam isoladas, já estavam preparadas para o desenvolvimento. A gente teve, apesar de ter alguns problemas climáticos que impactaram determinadas culturas, a produção para o estado de Mato Grosso foi muito positiva no ano passado. A gente teve uma produção ainda também significativa para esse ano, um incremento de áreas cultivadas, apesar de ter esse aumento de custos em relação a um ano contra o outro, a produção, o produtor conseguiu responder à altura e dar continuidade a esse crescimento durante o período de pandemia e representando chegando no que a gente tem hoje. E aí, os desafios, assim, olhando o que aconteceu até o momento, né, muito favorecido pelo aumento dos preços, mas o desafio começa a se traçar logo ali na frente, diante da própria pandemia, com as quebras das cadeias logísticas, que já impactou um pouco dos fertilizantes atrás,
de novo agora com a guerra que trouxe esse reflexo, mas isso é uma constante luta, até o produtor ele acaba tendo esses desafios impostos a cada dia e esse é o desafio da próxima temporada, que é realmente o aumento de custos e o desafio dele de fechar a conta. Deixa eu tentar trazer uma situação aqui. O dólar nas alturas, não é? O preço dos alimentos fazendo a gente ter essa sensação de inflação alta a cada dia que passa, não é? E guerra acontecendo lá entre Rússia, Ucrânia, enfim, o reflexo disso tudo, aliás, o dólar fechou hoje a 4,82, não é? Está mais ou menos ali, não está fechando em alta, muito alto aqui, mas mesmo assim incomoda quando se fala da influência no preço, na inflação. Eu queria só trazer isso para os alimentos e o reflexo disso na safra nossa. Tem uma safra em curso. Qual o reflexo principal que isso vai causar nessa nossa safra 22, 23? Exato. A inflação ele é um movimento, na realidade é um fenômeno generalizado. Ele não está acontecendo aqui só no Brasil. Então está acontecendo em todos os países e aí principalmente reflexo do que a discussão lá atrás, de aumento de fluxo monetário, essa produção de recursos, que realmente naquele momento talvez era relevante fazer isso, mas acabou trazendo um reflexo que a gente enxerga hoje. E o desafio da safra, que isso acaba impactando, é o aumento de custos. Realmente isso é o cenário que está acontecendo, ele já vem em movimento desde o início do ano, do final do ano passado, mas que vem se intensificando agora, principalmente para essa temporada, com os preços fertilizantes defensivos e aí tanto o impacto do aumento desse produto em dólar, quanto até mesmo pelo câmbio que vem trazendo esse reflexo e dando esse peso ainda maior nesse custo de produção. O principal reflexo, então, é no custo de que mesmo que você fala? Custo de produção, porque as principais despesas por parte do produtor, a gente está falando de fertilizantes defensivos, e aí também, olhando para a cadeia da pecuária, principalmente pela alta das próprias commodities, aumento das culturas ou do alimento do gado e dos suínos e das aves. Mesmo sendo campeão na produção de milho, aqui isso reflete na... Exato, reflete, porque é um movimento que não acontece só aqui, né? Borenberg. Superintendente, nós temos uma área cultivável enorme e o número de produção ou de grãos produzido no estado é cada vez maior, ano a ano. E aí vem a minha pergunta de leigo, mais uma vez. Nós precisamos, de fato, de uma maior área para cultivarmos ou podemos produzir, aproveitando a tecnologia, aproveitando as máquinas, com essa mesma área que temos, produzir cada vez uma maior quantidade? Eu vou falar ambos, tá? Porque ambos são análises que andam em conjunto. Então, a gente primeiro está falando hoje, só para trazer para o público que acompanha a gente. O estado de Mato Grosso tem 90 milhões de hectares. Então, olhando dessas áreas, 60% a gente está utilizando para outros usos, que estão falando áreas indígenas, parques, unidades de conservação e áreas preservadas, áreas remanescentes dentro das propriedades e também áreas devolutas. Então, 60% a gente tem hoje o estado sem utilização para a produção agrícola. Do demais, a gente tem 3% para a área para agricultura, então que estão a área de soja, as outras culturas, cana-de-açúcar, milho, primeira safra, e desses 13% a gente está falando de praticamente 11,2 milhões de hectares cultivados. E a gente tem uma fração muito grande de áreas de pastagem, em torno de 24%, que representa um volume bastante significativo. Então, a gente está olhando para em torno de 24 milhões de hectares de pastagem no estado de Mato Grosso. Primeiro, evolução de produtividade, a gente tem crescido e desenvolvido com o passar do tempo. O produtor tem aplicado cada vez mais tecnologia, e aí não só na agricultura, também quanto na pecuária. E esses movimentos que a gente tem observado nos últimos anos, do próprio potencial dessas áreas de pastagem, principalmente pelo aumento de competitividade dos grãos e também pelo aumento de tecnificação no rebanho bovino.
Então, a área de agricultura, ela cresce, a gente aumenta a produção no estado de Mato Grosso, mas o rebanho não diminui. O rebanho, muito pelo contrário, ele aumenta, principalmente por conta desse avanço da produção de grãos e esse avanço de tecnologia dentro da pecuária. Então, ele acaba sendo um movimento ganha-ganha para ambas as culturas, porque eu tecnifico e utilizo isso em agricultura, às vezes em primeira safra, em segunda, terceira safra eu posso utilizar ele para produção de forragem, alimento para o boi, ou até mesmo com uma integração lavoura-pecuária. Então, esses movimentos acontecem e são favoráveis para ambos. E o Estado ele tem o potencial desses 24 milhões de hectares, é um estudo que a gente desenvolve já há bastante tempo, a gente classifica e monitora essas áreas com o passar do tempo e faz meio que um ranking então, do potencial que ela tem em ser convertida em agricultura, olhando principalmente para clima, para relevo e para tipo de solo. Dentro desses 24 milhões de hectares de pastagem, o estado de Mato Grosso tem um potencial de mais de 14,2 milhões de hectares de pastagem que tem potencial de virar agricultura no futuro. Então, que é onde a gente tende e observa e acredita que esse incremento de agricultura vai acontecer no futuro e, consequentemente, o desenvolvimento da pecuária também vem logo na sequência, porque é o movimento que a gente tem observado hoje. Pode perguntar, só que eu tenho que ir para o intervalo comercial. Então vamos para o intervalo. Vamos para o intervalo, então? Vamos. Certeza? Absoluta, você manda. Eu não mando não, mas eu tenho que ir para o intervalo, que quem manda aqui está mandando eu ir para o intervalo comercial. E o Cleiton Gauer, do IMEA, continua conosco, a gente volta já, um instante só. Bem, cá estamos de volta, o último bloco de opinião desta noite aqui, o Cleiton Gauer. Quem é o Cleiton Gauer? O Cleiton Gauer, para quem não conhece, ele é um gaúcho que hoje é superintendente do IMEA. O que é o IMEA? É o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, aqui do estado de Mato Grosso. O Lorenberg, rapaz, eu não deixei, mas ele queria, porque queria, no bloco anterior, fazer um complemento da pergunta que ele já havia feito. E eu cortei, mas agora, por favor, peço desculpas. Não, mas é muito rápido aí, desculpe de novo a minha... Eu sou leigo no assunto, talvez eu não tenha entendido direito, mas se eu entendi, o senhor está dizendo que a agricultura pode emprestar uma área, emprestar é por minha conta, uma parte da área destinada à pecuária e ter aumentado a sua produção, sem desmatar. É isso? Exatamente. Isso significa dizer que nós não precisamos mais desmatar outras áreas para que nós tenhamos a mesma produção ou até aumentar essa produção. É isso em Minas Gerais? Exatamente, em Minas Gerais é isso. A agricultura tem o potencial de, literalmente, vou copiar a expressão, é pegar emprestado essas áreas de pecuária. E aí entra até um desenvolvimento que a gente bate muito lá dentro, é analisar o sistema produtivo. Então, o que a gente tem visto com o passar do tempo é o agricultor também virando pecuarista. Então, ele está ampliando as áreas cultivadas, mas ele também está fazendo com umas aspas, o cultivo do boi dentro da propriedade ou dentro do sistema, com parceiros locais dentro da região, porque ele acaba fomentando, pela chegada desse grão, também a produção de proteína. Então, exatamente esse comentário que você trouxe nós vamos ter aumento de produção de grãos e fibras no estado, mas também a gente vai ter um incremento de produção de pecuária nesse mesmo movimento. Cleiton, se eu sou investidor, como que eu faço para acompanhar, para ficar por dentro do fluxo da produção, do agro aqui, já que estamos falando de algo que não é daqui, é mundial, né? Saber acompanhar os dados em nível de mercado internacional. Como que eu faço? O que o IMEA oferece para que eu não fique aqui a ver navios sem essas informações? Claro. O IMEA começou, dentro de todo esse projeto que começou lá atrás, de trazer um pouco mais de informação, de construir as bases históricas para conhecer primeiro mais o estado. Então, nosso objetivo lá inicial foi, primeiro, conhecer o Mato Grosso. Tanto é que o nosso foco de atuação, quando as pessoas perguntam, você tem informação de outro estado? Nós até temos, mas a gente acompanha de bases secundárias e o nosso foco fica restrito a conhecer os 141 municípios do estado de Mato Grosso, como que é o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, daquela região, a agroindústria. E aí surgiu um material lá em 2018, que a gente atualizou em 2020, que chamamos de Guia do Investidor. Então, trouxe todo esse prospecto olhando para os investimentos que acontecem no estado de Mato Grosso
e principalmente do que nós enxergamos para a agricultura, pecuária e agroindústria. Então, como que o Estado se desenvolveu até hoje e principalmente complemento com outro material que a gente faz, que é o Outlook 2030, então a projeção para os próximos 10 anos, em 2020 era para 2030, nesse ano a gente está atualizando para 2032, é como que o Estado, o que a gente espera que o Estado cresça em produção agropecuária. Então traça toda a visão, complementa em todo um material único, condensa as informações para realmente trazer em um material único tudo que o investidor precisa saber do Estado de Mato Grosso para fazer os investimentos, traçar e olhar para a agropecuária aqui do Estado. Esse guia, então, está atualizado, né? Exatamente. Então, eu posso entrar lá, ter essas informações todas, inclusive de mercado internacional e tudo, Exato. ver como é que anda. Exato. A gente olha, porque nesse material a gente também olhou a base, ou o balanço de oferta e demanda, tanto das principais culturas que, querendo ou não, impactam o desenvolvimento do Estado, a demanda por proteínas, a demanda por grãos, fibras e oleaginosas. Então, para realmente ver se o mercado mundial irá continuar crescendo e como que o Estado de Mato Grosso vai performar nesse mesmo período. Esse guia é disponibilizado online, ele está de que forma? Que forma que eu acesso esse guia? Ele está disponível no site, então até convidar as pessoas para acessarem o site do IMEA, www.imea.com.br. Lá tem acesso a todas as publicações que acontecem, que a gente faz isso dentro da periodicidade de cada uma. Os preços todos os dias estão disponíveis no site, os boletins semanais todas as segundas-feiras, custo de produção mensalmente, lá a informação. E tem no canto superior direito que a gente chama de IMEA Digital, que basicamente é um compilado de informações, uma base de dados com todas essas informações que estão disponíveis ali no site, em formato de Excel, em formato de planilhas, para as pessoas trabalharem e buscarem essa base para uso próprio. E lá também vai ter essa informação, o guia do investidor, o material do perfil do produtor, do agricultor na era digital, tem os outros materiais periódicos que a gente acaba publicando, também estão disponíveis lá. www.imea.com.br IMEA. Exatamente. Então, você vai, é fácil de achar o guia lá, não é? Fácil de navegar no site? Até convidar para as pessoas, a gente tem um canal hoje, que é o nosso próprio telefone, mas é o WhatsApp. A gente tem um sistema que ele consegue entregar as informações pelo próprio celular. Então, se tiver interesse, pode mandar uma mensagem no 2165, né, 2123-2657. Ele vai redirecionar lá as informações que estão disponíveis no site. E também, se caso não tiver informação, você pode falar direto com a equipe, os analistas, eles vão conseguir direcionar aonde estão essas informações. 65-2123-2527. 2657. 2657. Então, para você, então, obter mais informações ainda. Nuremberg. Superintendente, eu vou voltar a uma das perguntas que o Paulo fez no primeiro bloco a respeito do diagnóstico agropecuário de Cuiabá, porque tem um trecho aqui no site da FAMATO de hoje, que a Prefeitura e o IMEA divulgaram o diagnóstico, né, da agropecuária em Cuiabá. E aí tem um trecho que eu gostaria muito de um comentário do senhor. Atualmente, 84,2% da amostra não vive exclusivamente da exploração econômica de suas terras. E do total dos entrevistados, 39,5% são aposentados e utilizam o tempo livre para se dedicar a outras atividades fora da propriedade, ou mantêm a propriedade rural para recreação e não utilizam para fins econômicos na produção agropecuária. Convenhamos, de novo eu vou repetir a palavra, eu sou um leigo. Quando eu vi esses números aqui da região rural cuiabana, eu fiquei um pouco preocupado e assustado também. E eu gostaria muito do comentário do senhor a respeito disso aqui. Porque, assim, até isso é uma das coisas que as pessoas já desconfiavam e foi consolidado no relatório, que realmente até nos chamou a atenção, primeiro, de não encontrar as pessoas na propriedade. Então, esse foi o primeiro, tanto é que a gente tinha uma missão de visitar 307 propriedades, a gente precisou visitar mais de 1.100 para encontrar as pessoas. Grande parte delas não estavam na propriedade, porque realmente é uma infraestrutura que é utilizada de apoio, final de semana, recreação, lazer ou para outros fins, que o produtor só vem para casa também, às vezes trabalha no município e volta à noite para o interior para descansar.
Então, isso é que trouxe, realmente consolidou a informação que a gente já tinha como uma hipótese. E esse cenário também de trazer essa informação que também as pessoas já sabiam, que realmente a zona rural ainda está muito aquém do potencial que ela pode desenvolver, principalmente é suporte para o desenvolvimento da política pública da Prefeitura de Cuiabá e até as ações de governo para o desenvolvimento e fomento das culturas que surgem aqui na região. Então, realmente, é uma das coisas que chamou realmente a atenção e consolidou uma hipótese que já tínhamos inicialmente. É porque tem um dado aqui, e vai me corrigindo se Claro. eu estiver errado. 39,5% são aposentados e não vivem da atividade da agricultura ou da sua terra. Isso significa dizer também que os seus filhos também não. Exato. É isso mesmo? Sim. Não é preocupante para o gestor público? Sim, principalmente do que a gente vê para a sucessão familiar, para a perpetuidade da propriedade, o incentivo até de como desenvolver ações para agregar renda dentro dessas áreas, regiões, e aí a gente dividiu em 7 distritos, né, como trabalhar cada distrito com o seu potencial, desenvolvendo agropecuária nessas localidades para gerar mais renda e fazer com que as pessoas se estimulem a produzir mais e também estimulem as próximas gerações a continuar dentro desse cenário, não se evadindo, não buscando outras frentes, vindo para o meio urbano, buscar uma oportunidade. Então, até umas discussões que a gente fala muito, até trouxe uma análise da pecuária de leite, que é uma situação que passa hoje por dificuldades, principalmente por conta de aumento de custo de produção, e onde as novas gerações olham para a família e as dificuldades que passa hoje não é o que ela quer passar no futuro. Então, busca novas oportunidades, tenta, às vezes, até o incentivo da própria família para as próximas gerações, olha, busca uma de fora porque a atividade não é fácil. Então, mudar essa visão para fazer isso também acontecer dentro da zona rural de Cuiabá. Eu tenho que caminhar para o final, que aliás já estou praticamente no apito do juiz aqui para a gente encerrar. Eu preciso de antes, porém, que você falasse mais sobre a safra atual. Eu só queria saber a denominação certa, é 21, 22 ou é 22, 23? Essa que está bem adiantada. A safra atual hoje é 21, 22, que a gente está nesse momento começando a colher milho. Pois é, ela não está adiantada e a que se deve esse tão veloz adiantamento, se é que eu estou certo na palavra veloz? Não, está assim, olhando para a cultura do milho, que é a safra que está em campo agora, milho e algodão. O algodão não começou a ser colhido ainda, mas o milho já começou a ser colhido. Até a última semana a gente tinha um pouco mais de 1%. Dentro do mesmo período histórico, vou falar que é um recorde, porque ainda é pequeno, mas é principalmente do adiantamento da janela de chuvas lá no começo, que o produtor conseguiu semear mais rápido a soja. Depois teve uma dificuldade na hora de colher, porque foi um ano bastante chuvoso na hora de colher de soja, até prejudicou grande parte dos produtores com relação à qualidade, principalmente na região médio-norte, mas que o produtor ainda assim conseguiu semear milho dentro de uma janela bastante importante, dando esse resultado, olhando para a velocidade de colheita nesse momento. O ponto ainda estar mensurando e acompanhando o impacto das chuvas, como foi nessa temporada. Então, principalmente no final ali do meados do mês de março, abril também, algumas regiões acabaram cessando as chuvas mais cedo e trouxeram impactos na produtividade de milho do estado. Ok. Bom, a gente tem que encerrar o programa. Eu quero agradecer demais aqui ao Cleiton Gauer, superintendente do IMEA Mato Grosso, mais uma vez. Agradecer mesmo, né? Porque eu perturbei esse rapaz aqui, não está no gibi. E ele veio, né? Acho que tanta raiva, falou assim, não, eu vou lá porque eu não aguento mais. E aí ele esteve aqui hoje, obrigado, sabe o caminho já, né? Quando eu te ligar assim, para evitar a porrinhação, você já aceita de primeiro. Mas brincadeira à parte, muito bom tê-lo aqui, viu? As informações muito importantes e nosso telespectador está bem informado, com certeza. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço. A agenda é apertada, a gente está bastante corrido. O desafio de levantar o estado de Mato Grosso por ser muito grande. Então, a gente fica à disposição e eu agradeço o convite. A gente te agradece aqui. Obrigado a Camila Tardim, que hoje chegou cedinho, como eu falo sempre, né? Ela veio, deu maior força aqui na produção da pauta também. Obrigado, viu, Camila? A pessoa da assessoria também lá, da FAMATO, o pessoal que está sempre aqui conosco, dando aquela força para a gente também. Donenberg, a gente se encontra então amanhã, né? Até amanhã. A doutora Ingrid Farina, ela é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia, é isso? Aqui do estado de Mato Grosso. A gente vai falar sobre
é esse papel do fisioterapeuta nessa época de pandemia aí, não é? Doutora Ingrid Farina, ao vivo às 7h30 da noite, amanhã aqui. Se cuida. Até lá, fica bem, fica com Deus também. Isso aí, uma boa conversa. Show de bola, gente. Foi uma boa conversa mesmo.